Lista criada pelo Ministério do Trabalho atinge número recorde de empregadores flagrados explorando mão de obra escrava. O MPT combate situações de trabalho degradante. Cresce o número de vítimas de trabalho escravo urbano no país. E ainda, o que diz a legislação brasileira sobre o trabalho escravo e como a PEC 438, que tramita no Congresso, pode mudar o cenário da exploração de trabalhadores do Brasil. O Trabalho Legal recebe o coordenador nacional da CONAET na série de entrevistas com os titulares das coordenadorias nacionais do MPT. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego criou em 2004 um cadastro que traz nomes de empregadores que foram flagrados explorando mão de obra escrava. A lista suja atingiu o maior índice de infratores em 2012 e o Ministério Público do Trabalho programou várias ações ao longo do ano para combater as diferentes formas de trabalho escravo no país. Os números são assustadores. O Brasil tem ainda cerca de 20 mil trabalhadores que atuam em condição análoga à escravidão. Os números são do Ministério Público do Trabalho e mostram que as grandes empresas e empregadores insistem com a prática ilegal. Para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a exploração fere a dignidade humana. Que é um crime de lesa humanidade, que viola, é bom que se diga isso, não somente leis trabalhistas, mas a gente está falando de uma violação dos princípios constitucionais básicos que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são o princípio da dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano. Para mudar essa realidade, o Ministério do Trabalho e Emprego criou um cadastro onde detalha os empregadores que foram flagrados praticando o trabalho escravo. De acordo com o MTE, desde que foi criada em 2004, a lista suja, como é chamada, nunca teve tantos nomes como agora. Já são 294 infratores. Entre os que fazem parte da lista estão alguns dos principais grupos usineiros do país, madeireiras, empresários e até uma empreiteira que presta serviço para a usina hidrelétrica de Jirau. Nesse caso, o procurador explica que os infratores ficam impedidos de obter linhas de crédito em instituições públicas e privadas. Nós temos um pacto assinado com grande parte do setor produtivo brasileiro que rejeita expressamente negociar com pessoas que exploram mão de obra escrava. É evidente que uma empresa que explora mão de obra escrava, ela está praticando dumping social, está também fazendo concorrência desleal e pode se inviabilizar economicamente. Mas todas as pessoas e empresas que foram flagradas na exploração de mão de obra escrava tiveram a chance de se explicar e se defender em processos administrativos. Só a partir de todos os recursos esgotados é que elas são incluídas nesse cadastro. A lista é atualizada a cada 6 meses. Os nomes dos infratores são mantidos no cadastro por pelo menos 2 anos. Nesse período, eles são monitorados. Após esse prazo, somente aqueles que sanarem as irregularidades, quitarem as multas e não reincidirem na exploração de escravos serão excluídos. As denúncias de irregularidades são combatidas por meio de visitas nas propriedades, feitas pelo Grupo Móvel de Fiscalização, que é composto por representantes do Ministério Público do Trabalho, do MTE e policiais. Nos últimos 16 anos, o Grupo Móvel de Fiscalização do MTE realizou quase 1.300 operações em 320 estabelecimentos e resgatou mais de 41 mil trabalhadores em situação degradante de trabalho em todo o país. De acordo com o levantamento, mais de 5 milhões e 400 mil reais foram pagos em indenizações trabalhistas. A Conatrai também é uma das parceiras no combate ao trabalho escravo. Para o coordenador-geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a lista veio em boa hora. É uma forma de repressão econômica muito eficaz essa lista e é uma lista que nós queremos fortalecer cada vez mais, como no ano passado. A lista era de responsabilidade única do Ministério do Trabalho e Emprego e a partir do ano passado, com a portaria interministerial número 2,
nós passamos também na Secretaria de Direitos Humanos a ser responsável. Então é uma portaria hoje que é de responsabilidade dupla, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego, então é uma lista cada vez mais forte institucionalmente, né? O Ministério Público do Trabalho interditou uma empresa de refino de óleo no interior de São Paulo. No local, 8 trabalhadores bolivianos estavam trabalhando e morando de forma irregular. Os detalhes sobre o trabalho degradante você confere agora. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi um marco histórico para milhares de brasileiros. O ato, que acabou com o direito de uma pessoa ter a posse de outra, colocou fim a um longo período de escravidão. Mais de 2 séculos depois, ainda é possível encontrar exploração de mão de obra. Proibidos de voltarem para casa, muitas vezes os explorados vivem e trabalham em condições que ferem a dignidade humana. Esta procuradora do trabalho explica que trabalho degradante é uma forma de trabalho escravo, por isso considerado crime, como prevê o Código Penal brasileiro. A pena varia de 2 a 8 anos de reclusão e mais pagamento de multa. O trabalho forçado seria aquele trabalho tradicionalmente escravo, onde o trabalhador ele fica com a sua liberdade de locomoção restrita. Ele não pode sair do local de trabalho, da fazenda, ele não tem como sair. Ele está realmente preso. Agora, no caso do trabalho degradante, não, você não exige essa condição dele estar com a sua liberdade de locomoção restrita. O que caracteriza o trabalho degradante é realmente o aviltamento da dignidade da pessoa, do trabalhador. As principais características do trabalho degradante estão relacionadas ao tipo de ambiente em que o trabalho é realizado. Quase sempre a infraestrutura é imprópria e fere a dignidade de quem faz o serviço. Esses ambientes, eles são doentes, eles adoecem a pessoa e isso tem um impacto não só na empresa, mas na sociedade. Porque essa pessoa, quando ela adoece, ela não adoece só naquele contexto. Ela reproduz essa doença dentro de casa, ela reproduz essa doença no trânsito, ela reproduz essa doença onde ela quer que esteja. Desde 1995, ano em que o país reconheceu que o problema é antigo, centenas de pessoas que trabalhavam em condições análogas a de escravos já foram resgatadas. Muitos desses resgates são resultado do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, formado por procuradores do Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal. Somente no ano passado, o Grupo Móvel resgatou 2.271 pessoas encontradas em situação degradante de trabalho em 158 operações. Foram pagos mais de R$ 5.400.000 em indenizações trabalhistas e inspecionados 320 estabelecimentos, segundo dados da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. Entre o período de 1995 a 2011, já foram resgatados 41.451 trabalhadores em todo o país, totalizando 1.240 operações. Em uma ação recente, o Ministério Público do Trabalho interditou uma refinaria de óleo no interior de São Paulo. 8 bolivianos estariam trabalhando e vivendo de forma irregular. Segundo a denúncia, eles chegavam a trabalhar 15 horas por dia em locais improvisados e estariam com os documentos retidos pela empresa e com salários atrasados. A procuradora do Trabalho explica que as denúncias são a melhor forma de combater essas irregularidades. A partir de denúncias, nós atuamos junto com o Ministério do Trabalho e Emprego para coibir o trabalho degradante. Mas ainda realmente é muito dependente de denúncias. E aí a fiscalização, o Grupo Móvel chega no local e resgata esses trabalhadores e que tem ali os direitos trabalhistas todos saudados. A intenção realmente é tirar esse trabalhador e não permitir que ele seja explorado. Uma coordenadoria também foi criada pelo MPT para ajudar no combate ao trabalho degradante, a CONAET, Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. A CONAET, ela é uma coordenadoria instituída, uma das mais antigas coordenadorias instituídas no Ministério Público do Trabalho. Ela é focada nesta temática do trabalho escravo, né? E o nosso foco principal é a repressão. Nós temos que atuar fortemente para que isso não incida, né? Principalmente nas cadeias produtivas, em que o Brasil é focado, né? Seja na pecuária, na carne, no álcool, né? Então, quer dizer, como procurador do trabalho, a gente tem mais que realmente estar focado para combater essa prática, né?
o infrator ele tem que saber que a presença do Estado brasileiro, através dos seus órgãos, o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e os outros parceiros estão presentes para combater. Essa é uma das missões do MPT: resgatar trabalhadores, oferecer dignidade. No próximo bloco, você vai saber quais as características do trabalho escravo urbano e o que diz a legislação brasileira sobre a exploração de mão de obra no país. É rápido, a gente volta já. Mesmo que a maioria dos casos no Brasil se concentre na zona rural, o trabalho escravo também tem sido descoberto dentro das cidades, fazendo surgir os escravos urbanos. Grande parte deles é encontrada trabalhando na indústria têxtil, dirigindo caminhões e até mesmo em embarcações marítimas. Exploradores do trabalho escravo urbano se aproveitam da fragilidade desses trabalhadores, geralmente distantes de casa, para pagar salários irrisórios por jornadas de trabalho extensas, além de oferecer condições subhumanas de residência e alimentação. Eu acho que assim, em pleno século XXI, com o governo ajudando todo mundo para não ter mais trabalho escravo, não ter mais humilhação com o trabalhador, eu pensei que eu nunca ia passar por isso, eu passei aqui. O desabafo é de Renato Moreira. Assim como ele, outros trabalhadores foram vítimas do trabalho escravo urbano no país. O Brasil ainda tem cerca de 20 mil trabalhadores que atuam em condição análoga à escravidão. Os números são do Ministério Público do Trabalho e, segundo o MPT, os atuais métodos de combate à prática criminosa ainda não são suficientes para erradicar o problema. A gente está vivendo no Brasil um contexto muito de crescimento econômico. Então, grandes obras estão se proliferando pelo Brasil inteiro. O que é que a gente tem observado? Com esse incremento na construção civil, está havendo um boom econômico em vários estados. Então, a gente está observando na construção civil, não só em Pernambuco, mas em vários outros lugares, aquele fenômeno da coisificação do trabalhador, porque a cadeia quer ganhar cada vez mais. A gente tem que ficar de olho realmente nesse tráfico de pessoas, nesse aliciamento e buscar os alojamentos em que esses trabalhadores estão. No Brasil, os principais casos de escravidão urbana ocorrem na região metropolitana de São Paulo, onde os imigrantes ilegais são bolivianos e, mais recentemente, os asiáticos, que chegam a trabalhar 16 horas por dia, sem folga e com baixos salários, geralmente em oficinas de costura. Foi o que aconteceu com trabalhadores imigrantes, a maior parte bolivianos, empregados de fornecedoras de uma loja de departamentos em São Paulo. A empresa foi alvo de investigação e denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por exploração de funcionários em situação escrava. De acordo com as investigações, os trabalhadores cumpriam uma carga horária de 14 a 16 horas por dia. Recebiam de 20 a 50 centavos por cada peça produzida. Além disso, foram constatados casos de servidão por dívida e condições de trabalho degradantes. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra as casas pernambucanas, após a empresa se recusar a assumir a responsabilidade. Na ação, a procuradora responsável pelo caso pede ainda uma indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 5 milhões, dinheiro que será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em nota divulgada à imprensa, a Pernambucanas informou que não tem responsabilidade sobre a produção das mercadorias e insiste em dizer que há nos contratos com seus fornecedores uma cláusula que proíbe a adoção de quaisquer práticas trabalhistas que não estejam de acordo com a legislação brasileira e com as convenções firmadas com a Organização Internacional do Trabalho. Esta é a primeira ação civil pública contra o trabalho escravo urbano feita no país. Além das casas pernambucanas, outras confecções grandes foram autuadas. E o que acontece nessa situação é que a gente encontra o modelo do trabalho escravo com o aviltamento da dignidade da pessoa humana muito forte e muito claro. Porque muitas vezes esses trabalhadores ficam presos em locais totalmente insalubres, locais onde a fiação elétrica é exposta, risco de pegar fogo no local, a gente já detectou. Problemas de documentação, esse trabalhador está ilegal no Brasil, então ele se sujeita mais facilmente a esse tipo de exploração. Para mudar essa realidade, o Ministério do Trabalho e Emprego criou uma lista, onde detalha os empregadores que submeteram trabalhadores à condição análoga à de escravo
E o Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha nacional para sensibilizar a sociedade desse problema, que persiste por mais de um século depois do fim da escravidão no país. Mas a Procuradora do Trabalho admite que não é uma tarefa fácil, já que o principal problema é a reincidência, uma vez que muitos trabalhadores resgatados acabam voltando para a mesma situação por falta de oportunidade. E como alternativa, o MPT tem feito parcerias para a qualificação dessas pessoas. Inclusive, a campanha tem esse apelo mesmo de alertar a população para o problema. Porque essa condição de vulnerabilidade, né, da ausência de emprego, de ausência de qualificação, leva o trabalhador a ficar numa zona em que ele facilmente é cooptado a aceitar condições indignas de trabalho. Então, a campanha serve para isso. A gente tem feito contato com o Ministério do Trabalho e Emprego, com outros órgãos, universidades federais, SEST, SENAT, todo tipo do Sistema S, para poder ver o que a gente pode fazer em termos de cursos que interessem, que sejam interessantes, inclusive economicamente, para a população, para que esse trabalhador seja qualificado e não volte a cair na roda viva do trabalho escravo. O trabalho escravo é caracterizado como crime no Código Penal brasileiro. O fim de práticas análogas à de escravidão é também um princípio reconhecido por toda a comunidade internacional. Veja o que diz a legislação brasileira sobre a utilização de mão de obra escrava e as penalidades que o empregador sofre quando é flagrado praticando tal crime. A existência do trabalho escravo como crime não é coisa nova. Desde o século passado, o artigo 149 do Código Penal brasileiro considera crime submeter alguém a condições análogas à de escravidão. O artigo também prevê pena de 2 anos de reclusão e mais pagamento de multa. Desde 1995, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, também atua para combater a prática do trabalho escravo e defender os direitos humanos. Em quase 12 anos, mais de 41 mil trabalhadores já foram resgatados. O Brasil é signatário e ratificou as convenções da OIT que versam sobre o crime de trabalho forçado, né, um crime de grave violação aos direitos humanos e por isso deve sofrer sanções também severas, né, em busca de erradicar esse problema do território nacional. Apesar da escravidão ter sido abolida no Brasil há mais de 2 séculos, apenas uma norma legisla sobre esse tipo de crime. Por isso, ainda é possível encontrar no Brasil a exploração da mão de obra, mas esse cenário pode estar com os dias contados. É que tramita no Congresso Nacional o projeto de emenda à Constituição que promete pôr fim às práticas de trabalho escravo no país. É a PEC 438. Entre outras coisas, a nova legislação pretende expropriar os donos das terras onde foram encontrados trabalhadores submetidos ao regime de escravidão sem direito à indenização. O texto prevê ainda que todas as terras sejam destinadas ao Programa de Reforma Agrária de Famílias Assentadas pelo governo federal. Ela introduz a expropriação, é a tomada da propriedade sem direito a nenhum tipo de indenização. É importante ressaltar que a expropriação das terras não é automática. Os empregadores flagrados utilizando o trabalho escravo poderão se defender em todas as instâncias judiciais e somente após o processo tramitar em julgado é que a decisão será válida. O Estado brasileiro, ele reconhece o direito à propriedade, mas reconhece esse direito da propriedade desde que e enquanto essa propriedade cumpra sua função social. Mas este deputado explica que o projeto ainda encontra resistência por parte de alguns parlamentares. Uma pressão claramente de deputados chamados da bancada ruralista, mas também há pressões de grupos econômicos da área urbana que não mostram a cara, mas que acabam pressionando e influenciam aqui no plenário da Câmara. A PEC, que é considerada a nova Lei Áurea, foi aprovada no Senado Federal em 2001, mas está à espera de votação na Câmara dos Deputados desde 2004. A expectativa é que ela seja votada ainda neste ano. A gente espera que a Câmara dos Deputados, senhores deputados, venha ainda este ano e nesse primeiro semestre a votar essa PEC, porque é um instrumento importante e não é aceitável que se demore tanto tempo para votar uma matéria
de tamanha importância pelo Congresso Nacional. O Ministério Público do Trabalho apoia efetivamente a aprovação da PEC 438. Representantes do MPT têm participado constantemente de reuniões, buscando ainda mais apoio para a aprovação da PEC, que pode mudar a realidade de muitos brasileiros. Recentemente nós tivemos com o presidente Marco Maia, presidente da Câmara, justamente para cobrar dele que essa PEC, eu acho que é o caso mais emblemático de imobilismo em relação a essa questão, essa PEC, porque é uma matéria de extrema relevância, de uma questão que ainda, infelizmente, nos deixa a nós brasileiros envergonhados. Saber que em pleno século XXI ainda temos esse tipo de exploração de mão de obra escrava, né? Mão de obra escrava contemporânea, e esse instrumento ele é importante de ser aprovado, principalmente porque ele mexe numa das questões primordiais que leva à exploração da mão de obra escrava. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial que o repórter Márcio Adalto fez com o Dr. Jonas Ratier Moreno, coordenador nacional da CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. O intervalo é rápido, não saia daí. Esta semana nós continuamos com a série de entrevistas especiais com os titulares das Coordenadorias Nacionais do Ministério Público do Trabalho. O convidado de hoje é o procurador Jonas Ratier Moreno. Ele é coordenador da CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Doutor, tramita no Congresso uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 438. A gente sabe que ela vem se arrastando aí desde 2001, na verdade ela foi apresentada em 99, aprovada pelo Senado em 2001, 2004 o primeiro turno da Câmara aprovou, mas até hoje está paralisado. Qual que é a importância para o Ministério Público do Trabalho da aprovação dessa PEC no Congresso? Não só para o Ministério Público do Trabalho, é para o Estado brasileiro num sinal claro de que nós não admitimos a prática, né, de submeter trabalhadores a condições análogas de escravo. Ela é mais um instrumento, né, que se colocará, né, perante a comunidade, principalmente nacional, né, e internacional, de que o Brasil abomina essa prática. Então, é um sinal muito claro, ela tem um lado político muito importante para o Brasil, né? Ela foi aprovada já no Senado sem a inclusão da parte urbana, né, da expropriação das propriedades urbanas. Ela veio para a Câmara sem essa parte e foi emendada, né, num acordo feito com a bancada ruralista para incluir também a expropriação de propriedades urbanas em que os trabalhadores foram encontrados em condições análogas de escravo. A questão da expropriação, para quem nos assiste, é o seguinte: as terras onde forem flagradas pelo poder público a condição de trabalho análoga de escravo, o Estado toma posse e não há indenização, não é mesmo? Não há. É diferente da desapropriação. A desapropriação ela é na forma também de retirada daquelas terras ou propriedades da mão do particular e o Estado, né, indeniza. Mas nesse caso não há indenização. A expropriação realmente ela vem, né, e sem indenização, né? E no caso específico, para ser expropriado, inclusive, vai ter que tramitar uma lei, quer dizer, ainda passando essa emenda constitucional, sendo aprovada e promulgada, né, ela ainda vai ter que ter ainda uma regulamentação. E nessa regulamentação, logicamente, a garantia ao expropriado de todos os direitos constitucionais, né, de defesa. O cenário tem um pouco se alterado, porque antes a gente via aquele peão de obra, safrista no campo, ali se flagrava muito condições análogas de escravo. Hoje isso já está alcançando o meio urbano. Como que está sendo tratado pela CONAET a questão do trabalho escravo urbano? A questão da repressão, tradicionalmente, desde 95, nós integramos com os nossos parceiros, o Ministério do Trabalho e Emprego,
os auditores fiscais, a Polícia Federal, os policiais federais e o Procurador do Trabalho, que compõem um grupo de repressão. Quando nos chega a notícia e a denúncia de que em determinado local está sendo praticado, né, os trabalhadores sendo submetidos a condições análogas de escravo, né, nós lá nos deslocamos. E ultimamente nós temos recebido denúncias do meio urbano, especialmente no caso que foi publicado pela imprensa em São Paulo, né, de uma grande indústria têxtil, né, principalmente de venda, né, e na cadeia produtiva dessa indústria têxtil, né, aquele produto que está ali na arara, né, de venda para a senhora, para o senhor que buscam esse produto, mas na cadeia produtiva desse produto, lá em face das terceirizações, quarteirizações, quinteirizações, lá no início dessa cadeia produtiva, trabalhadores estrangeiros, né, não sendo tratados dignamente de acordo com a legislação nacional. O trabalhador estrangeiro, que é quem ingressa para trabalhar, ele tem os mesmos direitos dos nacionais. O trabalhador, ele tem que ter a sua dignidade preservada. Esse posto de trabalho, ele tem que ser colocado à disposição do indivíduo, do ser humano, né, com dignidade. E é isso que nós tratamos. Quando se fala no princípio da dignidade da pessoa humana, que o legislador constituinte trouxe em 88 e nos brindou, é que sejam observados todos aqueles parâmetros legais, né, mínimos, em que o ser humano tem para desempenhar uma função. 2012 está aí com muitos problemas e a CONAET atenta com a continuação dos programas, né, intensificação dos programas já existentes. Essa é uma linha que sempre já é da tradição da Procuradoria-Geral do Trabalho, né, do Ministério Público do Trabalho, né, estamos aí imbuídos, né, em todas as frentes, em todos os frontes, seja na parte da repressão, né, com os nossos parceiros tradicionais, né, e outros que venham somar também. É importante essa soma de forças para combater isso. Então, o Ministério Público do Trabalho, pela Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ele tem se colocado muito fortemente, né, e muito direcionado, né, para que a sociedade brasileira saiba que pode contar com uma instituição, né, uma instituição que tenha o compromisso constitucional de combater essa prática ainda, infelizmente, que permeia a nossa sociedade. Muito obrigado, doutor, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Eu conversei com o Procurador do Trabalho, Jonas Atier Moreno. Ele é coordenador da CONAET, a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E o Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!